Olá, tudo bem? Então, vamos para a etapa da estilização. Essa etapa do desenho de moda, nós começamos cada vez mais a nos aprofundarmos no traço pessoal, onde você vai conseguir personalizar, descobrir quais são as formas que você mais gosta, com as quais você mais se identifica. E para isso, eu sugiro, que vocês façam sempre buscas de referências, seja em livros, revistas, ou em meios digitais ou físicos, e façam uma biblioteca dessas possibilidades de inspiração. Lembrando que cada vez que a gente vai desenhar, o objetivo não é copiar a arte daquilo que você está observando, mas se inspirar. Observar que às vezes em um ilustrador você gosta da composição do corpo em relação à cabeça, mas não gosta do formato dos olhos, então você deve experimentar. Quando você descobre um estilo próprio, não significa que você vai ser eternamente, vai ter que desenhar daquela maneira, mas existem alguns traçados que as pessoas vão reconhecer. Esse traçado eu sei de quem é. Essa aula eu vou montar 1 ou 2 corpos desses estilizados para que a gente entenda um pouco melhor como que a gente pode estar brincando com a composição, com a estilização de moda. Eu fiz uma busca básica sobre desenhos de moda, você pode fazer em português ou inglês, e a gente percebe que tem uma imensidade de possibilidades. Acredito que todos encontrarão, para seus gostos aí, inspirações. Então é legal você fazer uma pasta no Pinterest ou seguir no Instagram, mas não só amontoar nessas referências. É você observar qual mais te atrai hoje, escolher uma delas, e estar utilizando. Então, eu escolhi aqui um ilustrador que eu gosto bastante, que trabalha com esse estilo, com a bonequinha mais, o croquis de moda mais alongado. Então, aqui a gente percebe que trabalha uma desproporção. Ela tem uma cabeça maior, um pescoço um pouco mais alongado e fino, e um corpo extremamente alongado, Então, as panturrilhas bem afinadas. Então, a gente tem que observar o que a gente mais gosta, o que não gosta, e experimentar. Perceber como que esse ilustrador trabalha, quais as composições de cor, como que ele faz os detalhes, como que ele trabalha o fundo, o layout. E para essa aula eu trouxe também esse livro que eu gosto bastante, que é Desenho para Desenhistas de Moda, do Angel Fernandes e do Roing. Então, existe um capítulo aqui específico que trata sobre a parte de estilização do desenho. Então, ele traz já essa visão, por exemplo, da importância de, primeiro, a gente aprender a esquematizar esse desenho de moda dentro das proporções reais, da estrutura do corpo. Usualmente, os ilustradores, professores, trabalham com a parte da geometria, do corpo, aplicada para a construção desses corpos, e os pontos de articulação, e a parte de estilização. Então, nós temos, por exemplo, a possibilidade do decalque de uma revista de moda e depois você fazer o estudo, dessa linha de ação do corpo e aí como que ele pode ser desenvolvido, estilizado. Então, por que a grande importância de eu conhecer o corpo humano? Para que você perceba que todos esses pontos, onde a gente tem aqui esses pontos de articulação, onde tem as alturas das roupas, Tipo, eu quero uma mini saia, ela é meia coxa. Então, eu preciso saber que nesse corpo onde está a meia coxa e aonde eu colocaria, por exemplo, num corpo mais alongado, mais esguio. Então, eu tenho que saber onde está a panturrilha para que, independente do estilo do desenho que você faça, do quão alongado ou diferenciado seja o teu desenho, que a modelista ou qualquer pessoa que trabalhe para a interpretação da tua criação, do teu desenho,
para a área técnica consiga entender os reais comprimentos, qual é o real volume dessa roupa, né, como que ela vai sendo aplicada. Então, usualmente, as pessoas, quando falam assim, em estilização da figura de moda, elas tratam de alongar essa figura. Esse alongamento ele acontece principalmente na parte das pernas, podendo haver uma brincadeira com várias partes do corpo. Então, dentre os vários estilistas e desenhadores de moda que eu gosto, acompanho e que estudo os métodos, eu acho bem interessante o método da Lu Simões, que eu já expliquei para vocês, já apresentei em uma videoaula, né, o trabalho dela, e a partir do método dela, então, a gente conseguiu traduzir, né, para o cânone de moda. Então, partindo desse estudo, né, a gente vai começar a perceber que nós vamos fazer um planejamento dessa folha, né, agora com 12 divisões, eu vou fazer um passo a passo com vocês, e aí a gente vai poder brincar com essas várias posições, com as várias possibilidades. Então, esse primeiro croquis aqui que eu estou apresentando, né, que está em a lápis, que a gente vai construir depois, ele está inspirado, por exemplo, nessa ilustração da página 39 do livro. Né? Então eu olhei, percebi quais eram as proporções do corpo e tal, e fiz a minha construção. Então, tendo a frente, a gente sabe que pode estar construindo frente, costas, meio perfil, 3/4 e tudo mais. O segundo, né, croquis que a gente vai estar construindo juntos aqui, ele foi inspirado nessas figuras mais esguias aqui, né? Então ele é bem maior o comprimento das pernas, né? E também no ilustrador que eu acabei de apresentar para vocês agora há pouco. E esse último, ele também teve inspiração neste livro, onde a gente tem essa imagem aqui na página 76, e a partir dessa observação desse corpo, eu fiz a composição e a gente vai trabalhar um pouquinho nessa aula. Ao invés de estarmos trabalhando com as 9 cabeças, né, a gente vai poder brincar com essa desproporção. E para isso, o layout que eu aconselho numa folha A4 é que você utilize, né, deixe pelo menos uns 3 centímetros de margem superior e vai ficar então 2,7 na inferior. Nós temos aqui a possibilidade de 3 posições de estudo, que podem ser 3 corpos diferentes, ou você desenvolver um corpo e aí fazer frente, costa e perfil. Então, cada pessoa tem a liberdade de fazer o seu estudo da maneira que melhor entender. Ou você faz 3 corpos e depois, né, escolhe um deles e faz estudo de posições, veste. Então, aqui a gente tem de diferencial do cânone de 9 cabeças justamente o estudo desse círculo que forma a cabeça. Então, quando a gente faz o cânone tradicional de 9 cabeças, nós temos um módulo de 3 centímetros quando a gente trabalha na folha A4, né? Então, é o máximo que eu consigo de aproveitamento dessa folha. Então, se eu tenho 9 cabeças, esse módulo vai ter 3 centímetros. Então, a gente, nos estudos, percebeu que esse primeiro círculo que forma a base principal do crânio, né? Ela ocupa 2/3 desse módulo, que aqui equivale a 2 centímetros de diâmetro. Então, eu tenho esses 2 centímetros e na parte inferior, para maxilar, a gente utiliza mais 1/3, né? Ou seja, um círculo de 1 centímetro. O que vai acontecer agora? A gente vai só utilizar esse círculo maior, ou seja, ele vai se repetir na folha, e aí eu optei por trabalhar com 12 módulos de 2 centímetros. Nada impede que você trabalhe com 13, mas eu acredito que os 12 são o ideal para que a gente possa brincar, ter mais liberdade de trabalhar, né, com a posição de penteados, acessórios e salto alto e tudo mais, tá? Então foi só por isso.
Então, aqui a gente tem o desenvolvimento desses cânones, e claro, né, ele vai ficar um pouco menor do que o de 9 cabeças. Então, eu quero trabalhar na mesma altura, tudo bem, então é só acrescentar um círculo a mais. Então, independente se são 12 ou 13 divisões, você vai observar que a gente pode compor essa cabeça em vários formatos. Então, nessa aula inicial, eu sugeri que a gente trabalhasse com formas retangulares, triangulares e circulares, né? Então, a gente pode realmente trabalhar a cabeça, já aqui eu acabei não trabalhando muito formato quadrado, né, ou retangular, mas você pode trabalhar, inclusive, o formato do rosto mais retangular. A gente viu que o rosto tem vários tipos de formato, né, possíveis de serem aplicados. Então, o corpo está bem retangular, ela não tem a cintura marcada, é um corpo magro, mas ele realmente é mais retinho, ok? Entre o busto, cintura e quadril é praticamente a mesma dimensão, a mesma distância, né, sendo observado na vista frontal e costa. E aí, os pontos de referência, né? Os ombros, cintura, quadril, joelhos e tornozelos. No segundo, nós temos a construção já bem triangular desde a cabeça, né? Então, aqui eu utilizei duas alturas, dois módulos, né, para fazer a cabeça. Observando sempre que é importante deixar pelo menos um módulo de altura para a distância entre a cabeça e os ombros, né? Então, a gente alongar um pouco mais esse pescoço. Aqui, além de alongar, eles têm praticamente a mesma altura, só que esse é mais fino. Então, a impressão que dá é que ele é mais alongado do que o primeiro, né? Então, a composição foi triangular, né? Então, o corpo triângulo invertido também. Então, os ombros são maiores, diminuí o volume do seio. Brinquei com a composição aqui dos joelhos, aumentei um pouco mãos e pés, porque nesse estudo eu quis que os pés e as mãos acompanhassem a lógica de manterem a altura, né, ou a proporção da cabeça. Então, é uma opção. Aqui eu já diminuí o tamanho dos pés, então agora a ideia é brincar, né? Então, quando a gente olha para esse primeiro croquis de 9 cabeças, a gente percebe que metade do corpo é formado por cabeça e tronco, né? É bastante informação. Então, aqui, se a gente observar, ó, mesmo sendo um pouco menor, né, ele continua tendo essa proporção. Eu tenho cabeça e tronco, né, formando a metade da altura. Aqui eu tenho a metade do tronco formado por pernas e pés. Aqui também. Então, pernas e pés, né? Aqui eu já brinquei com essa proporção. Eu fiz a cabeça e tronco menores do que o alongamento das pernas, né? Aqui eu já mantive a proporção ou melhor, não mantive nenhuma das proporções, porque as pernas, inclusive, são um pouco menores, né? E trabalhei com um corpo mais volumoso, acompanhando o volume da cabeça. Então, a composição, você pode brincar. Eu poderia aqui ter esse corpinho pequenininho aplicado num cabeção. Então, a gente pode estar brincando com essas proporções. Então, eu fiz um resumo onde eu fiz uma listagem de dicas básicas para começar esse estudo, né? Então, aqui a gente tem a primeira dica, que eu tenho que conhecer a construção do cânone de 9 cabeças, com todas as suas vistas, lembrando da relevância do Y. Então, aqui nessa composição da folha, como eu falei, eu comecei fazendo planejamento, com 3 centímetros de altura, né, de margem, e aí eu projetei 12 vezes a altura de 2 centímetros, então eu tenho 12 módulos agora, e embaixo vai sobrar, né, uma margem de 2,7. Então aqui a cabeça, ela é formada como unidade de medida. O que a gente tem, né? Esse círculo maior, ó, da cabeça, então ele vai se repetir 12 vezes.
E aí a gente vai brincar com as proporções. Então aqui, dessa primeira margem, eu tenho 4 centímetros de distância e aqui também 4 centímetros de distância. Então eu tenho o eixo Y para 2 poses e uma central, né, para que a gente consiga fazer 3 posições. Então aqui eu fiz a composição de estudos a partir dessa brincadeira do rosto mais redondo, mais circular, porém com corpos bem diferentes.